Olá, amante do terror. Vocês não irão ver uma organização qualquer. Vocês vão ver a organização que fez todas as organizações inimigas se juntarem apenas para conter um mal: o Sarkicismo. No vídeo da Igreja do Deus Quebrado, eu havia começado com a criação da humanidade por dois deuses, o da carne e o das máquinas. Mas a história do Sarkicismo vem antes da criação dos humanos, e antes de falar sobre ele, eu preciso contextualizar tudo. Antes dos humanos, havia um povo, que pode até mesmo ser considerado como uma subespécie dos humanos. O nome dessa civilização é Deva, e o povo é chamado de Devita. Inclusive, a história dos Devitas é contada através de um livro chamado A Crônica dos Devas, também conhecido como SCP-140. Um livro incompleto que, se entrar em contato com tinta ou sangue humano, a crônica é cada vez mais completada, assim revelando mais coisas sobre os Devitas, ou mesmo alterando a história. A civilização Devita, apesar de evoluir constantemente, é sempre acometida pela ascensão militar, a conquista de terras, sacrifícios humanos e, o mais importante, a governação sobre grandes cidades de escravos. E embora a civilização fosse evoluindo com o tempo, esses costumes não desapareciam. Os Devitas eram quase como seres místicos, e apesar de terem sido erradicados por Genghis Khan, o maior conquistador de todos os tempos, alguns deles eram imortais e estão até hoje vivendo entre a sociedade moderna. Agora que sabem quem são os Devitas, vamos a 300 mil anos atrás, no suposto surgimento dos humanos. Dois deuses, Mak'ghain e Yaldabaoth. Eles fizeram os primeiros humanos. Mak'ghain ficou responsável pela consciência e Yaldabaoth pelos corpos, feitos de carne. Porém, devido a um desentendimento, Mak'ghain acabou por selar Yaldabaoth, se quebrando inteiro no processo, e a Igreja do Deus Quebrado quer restabelecer o seu Deus. Agora, vamos para 1800 a.C., com a sociedade escrava dos Devitas finalmente tendo o seu Messias, chamado de Gran Karcist Ion, ou apenas Ion. Ele é um híbrido entre escravo e Devita, que viveu humildemente por anos entre os escravos. Até que um dia, Ion descobriu onde estava o corpo de Yaldabaoth e acabou por consumir a sua carne, ganhando assim poderes de Yaldabaoth, ganhando todo o controle sobre a carne, doença e telecinese. Com este poder, Ion se tornou um ser divino e conseguiu muitos seguidores, o suficiente para que ele conseguisse fazer uma rebelião contra os Devitas e ganharem a sua tão sonhada liberdade. E não apenas isso, mas montar o seu novo reino com a cidade de Eritun como a capital. E depois de tudo isso, enfim surgiu o Sarkicismo, um culto formado por ex-escravos dos Devitas, liderados por um mortal transformado em divindade, que inclusive ensina a virocinese e a telecinese aos seus seguidores. O Sarkicismo foi formado com dois propósitos: a liberdade dos escravos, que agora são chamados de Sarkitas, e a ascensão de uma nova era de carne, onde os humanos serão transformados em divindades. Porém, os métodos dos Sarkitas podem ocasionar um cenário de fim de mundo, classe XK, Apocalipse. E eu tenho a absoluta certeza que pelo menos um dos que estão assistindo nesse exato momento pensaram que os Sarkitas adoram Yaldabaoth, por ele ser justamente o deus da carne e o precursor do Sarkicismo. Eu, inclusive, cheguei a pensar nisso. Porém não, eles não adoram Yaldabaoth. Eles, na verdade, o enxergam como sendo um ser subserviente ao seu Messias, Gran Karcist Ion.
Ou seja, Yaldabaoth teria voluntariamente colaborado com Aeon para a formação do sarkicismo. As únicas coisas que eles realmente adoram de verdade é a carne e a doença. Os Sarkitas não pararam somente na derrota dos Devitas. Eles queriam se espalhar cada vez mais pelo mundo, até dominá-lo e cumprir o seu objetivo, a nova Era de Carne. Porém, o poder dos Sarkitas, e principalmente o poder de Aeon, começou a chamar a atenção de civilizações antigas, como os egípcios, minoanos, assírios e os Makhanitas, que se juntaram com o objetivo de expulsar os Sarkitas desse plano. E este foi o estopim para a Guerra Oculta, que perdurou por anos, resultando de 20 a 30 milhões de mortos, com os Sarkitas invocando anomalias enormes feitas de carne para lutar contra as máquinas dos Makhanitas. E nenhum dos lados venceu, apenas se espalharam. Os Makhanitas sobreviventes formaram a Igreja do Deus Quebrado. Os Sarkitas sobreviventes se separaram para continuar pregando a sua fé, dando vida aos Proto-Sarkitas, que vivem em zonas rurais e são anti-tecnologia, e aos Neo-Sarkitas, que vivem em áreas urbanas e utilizam a tecnologia ao seu favor. E quanto ao seu líder, ele desapareceu completamente. Depois disso, a organização chamada Adytum's Wake, o Despertar de Adytum, foi formada com um único e simples propósito de invocar novamente o líder dos Sarkitas, Aeon. Porém, antes que se pudesse fazer isso, Agok invadiu a casa do líder do Despertar de Adytum, Cornelius P. Bothfell III, e após o confronto, Bothfell e mais 20 cultistas foram mortos. Porém, ainda assim, o grupo não foi dizimado completamente, sendo hoje liderado por Vivian Durand-Croy. O sarkicismo então perdura em uma espécie de cooldown, enquanto seu líder não retorna, mas os Proto e os Neo-Sarkitas estão na luta para que o sarkicismo prevaleça. Basta apenas que Aeon retorne, para que se dê início ao novo plano mundial. Devido a tantos pedidos, no próximo vídeo eu lhes trago e se SCP-096 fosse jogado no espaço. Muito obrigado e até o próximo vídeo.